Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos dar sequência, Gálatas capítulo 6. Como é de costume, só para explicar, né? Às vezes a gente está no quarto e vai gravar no quarto, então a gente bota esse lençol aqui por cima e a gente vai tentando se virar aqui com a Bíblia. Amém? Então o capítulo 6 começa assim: meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir, mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Esse versículo está intimamente associado ao versículo 26 do capítulo 5, tá? Então olha só, que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Versículo 25, aí vai o versículo 26. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja um dos outros. E nesta condição, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir, mas com humildade, né? E tenham cuidado para que vocês também não sejam tentados. Ajudem uns aos outros, assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. Interessante aqui é que lei de Cristo vai ser falado aqui, né? E vai ser falado também lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 21. Não da forma como está aqui, mas também é utilizado, tá? Então aqui as pessoas falam assim, a lei tá falando contra a lei de Moisés e agora a gente tem que seguir a lei de Cristo. Amém. A lei de Cristo, se a gente fosse excluir o Antigo Testamento, seriam 1050 mandamentos. Inclusive, desses 1050 mandamentos, nós teríamos muitos mandamentos do Antigo Testamento, tá? Mas essa não é a condição, tá? Na minha opinião, é uma interpretação errada, né? Porque você parte do pressuposto de que Jesus aboliu a lei de Moisés, né? Inaugurou no seu lugar uma nova lei. Primeiro que Jesus é a própria palavra, né? Jesus é a própria lei, Jesus é o instrumento para o qual Deus criou este mundo, no qual Deus criou esse mundo, né? O verbo que se fez carne. Então, Jesus não anularia algo que ele mesmo ajudou a construir, tá? Se você levar em consideração Mateus capítulo 5, versículo 17, né? Jesus diz aos seus ouvintes, né, que ele não tinha vindo abolir a lei, tá? Mas é importante você entender como o judaísmo entende essas coisas, tá bom? A própria eternidade da Torá, né, a própria continuidade da Torá, admite mudanças em suas manifestações, inclusive históricas, e de aplicação na sociedade. A tradição judaica, ela inclui uma linha histórica significativa de expectativas de que quando viesse o Messias, quando Jesus viesse, haveria uma transformação da lei, tá? Mas ela não perderia a sua identidade. A gente tem que entender que o homem, quando coloca a mão nas coisas, normalmente coloca para destruir. O homem tem essa característica. Então a lei de Deus, ela foi dada perfeita. Paulo mesmo fala a respeito disso. Porém, um homem começou a modificá-la e a interpretá-la segundo a sua conveniência, tá bom? Algumas prescrições específicas da Torá, por exemplo, opostas à Torá como um todo, no geral, né? Se fossem abrogadas, né? Tiradas no Novo Testamento, como seria isso, né? Alguns segmentos do cristianismo ensinam que a lei ética permanece, não, a gente tem que manter a coisa ética, né? Enquanto estatutos civis e cerimoniais foram eliminados. Na minha opinião, um grande erro também, tá? Algumas regras elas foram transformadas por também já terem sido cumpridas. Então a lei cerimonial não é que ela foi abolida, ela simplesmente foi cumprida, né? O sangue derramado na cruz por exemplo, o cumprimento de uma das leis, né? O sacrifício pelo pecado, o sacrifício pela culpa. Então, tudo isso já foi cumprido e não simplesmente abolido, né? Como algumas pessoas acham, tá? E nós vemos também no próprio Antigo Testamento, né? Por exemplo, mudanças na lei. Por exemplo, Deus deu o quê? O tabernáculo, né? O tabernáculo
foi substituído depois por um templo, claro, com a permissão do Senhor, né? A morte sacrificial de Jesus, nós já falamos, né? Cumpre aí o sacrifício de pecado. E outras regras não foram abrogadas, né? Mas tiveram também a sua escala de prioridade refeita. No judaísmo tem isso, eu expliquei isso para vocês na última célula, né? Que tem mandamentos que são mais importantes que outros e prioridades que são mais importantes, né? Então, algumas dessas leis tiveram a sua prioridade refeita, tá? Um exemplo óbvio, nós temos aí a própria questão da alimentação, tá? E outras regras que determinam, por exemplo, punições para desobediência e para aqueles que fizeram algo errado, né? Mas se uniram no Messias, se uniram com Jesus, essas punições não foram abrogadas, mas elas foram executadas. Jesus recebeu essa punição por mim e por você. Então a lei ela não foi abolida, ela foi reinterpretada, ela foi modificada em sua prioridade e é muito importante que a gente consiga compreender isso. Então, como exemplo, vamos pegar, por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos da América, tá? Ela é a mesma desde quando ela foi promulgada. Só que ela já recebeu algumas emendas, né? Algumas cláusulas específicas, por exemplo, que tinham um significado, acabaram descobertas que revertidas, né, dentro do tribunal por interpretação, né? Então, esses tipos de processos normais e legais ocorrem também dentro do judaísmo, né? Então, assim, você pode dizer, por exemplo, que a Torá recebeu emendas, né? Quer ver uma emenda? O judeu comemora a festa de Purim. A festa de Purim veio de acordo com o livro de Esther, né? Quando há a vitória do povo judeu ali, que estava para ser morto. Essa festa é comemorada desde lá, né? E não está na lei de Moisés que você deve comemorar aquela festa, mas ela foi o quê? Emendada, tá bom? Então, outras questões também foram discutidas, como, por exemplo, o irmão morria, o irmão mais velho, o irmão seguinte deveria casar com a viúva se ele não tivesse deixado filhos, né? Muita coisa foi reinterpretada, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com o entendimento das coisas da lei. Seria também muito tendencioso eu chamar as aplicações da nova aliança sobre a Torá, né, a aliança de Jesus sobre a Torá, de mudanças ou de abrogações, tá? Mesmo que elas tenham sido feitas por rabinos, tá? Não posso fazer isso. Então, em vez de trazer uma nova Torá, Jesus, na verdade, sustenta o verdadeiro significado da Torá, tá bom? E esse é o significado da Torá e sempre foi, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir a nossa leitura. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesma. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com os outros. Então, gente, é aquilo que a gente sempre fala, não fiquem presos a essas coisas, sabe? Mas fulano faz, fulano fez diferente, fulano faz assim, fulano faz assado. As coisas não funcionam assim. Cada um leva a sua carga, cada um sabe aquilo que tem que fazer, né? Cada um sabe a obra que o Messias o incumbiu. Então é muito importante a gente ter noção dessas coisas, tá? O cara que está na porta da igreja, o cara que limpa a igreja, ele tem importância grandiosa. Ele não pode ser visto diminuído, porque o trabalho dele é extremamente importante. Vamos nós aqui. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem estiver ensinando. Então, Paulo está falando o seguinte, olha, o aluno deve honrar, inclusive financeiramente, o seu professor, né? Paulo deixa isso bem claro, mas Paulo, no seu comportamento em si, ele não usa esse título de professor
a não ser que ele estivesse certo de que aquilo não iria trazer uma resposta contrária ao próprio evangelho. Então, vamos dar um exemplo básico. Ele chega num lugar e ele percebe que aquela situação, aquela condição dele ser sustentado por aquele povo vai causar conflito com o evangelho, ele não permite ser sustentado, ele vai se sustentar. Então, ele deixa claro que um pastor, por exemplo, ele tem o direito de ser sustentado pela igreja desde que cumpra os deveres do evangelho, né? Mas Paulo mostra na sua vida prática que ele não gostava muito dessa situação. Até porque os rabinos, para ser rabino, tem que trabalhar pelo menos meio expediente, tem que ser capaz de se sustentar, pelo menos no mínimo, tá? Então ele toca nessa condição. Bom, seguindo aqui, versículo 7. Não se enganem, ninguém zomba de Deus, isso é verdade. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Então, gente, a colheita ela não é apenas uma questão de que a pessoa colhe o que semeia, não, tá? Seja algo bom ou seja algo mal, né? O que a colheita em si vai ser sempre, a colheita em si será sempre maior do que a semeadura, independente daquilo que você planta. Aprenda esse conceito porque isso é muito importante. A colheita é sempre maior do que a semeadura. Se você planta coisas boas, você vai colher muito mais coisas boas, mas se você planta coisas ruins, você vai colher muito mais coisas ruins, né? Não nos cansemos de fazer o bem, amém? Pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo de que faremos a colheita. Então, não desanime, não. Eu tô plantando bem, Juliano, mas não tô colhendo bem nenhum. Calma, porque tem tempo para tudo isso. Tem tempo para tudo isso. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. E o ensinamento é muito maior do que isso, porque o amor ao próximo ele não significa só amor à sua família, amor aos amigos, não. É amor aos inimigos, tá? Amor àqueles que parecem indignos, né, de serem amados. Esse amor somente os crentes podem dar e receber, porque tem o que dentro deles, desenvolvendo dentro deles, o controle do Espírito Santo de Deus. Vejam as letras grandes que eu estou escrevendo com a minha própria mão, né? Aí Paulo ele vai fazer uma paradinha que ele vai falar, olha, é como se ele tivesse com o documento na mão, a carta na mão, e aí ele vai pegar a carta, vai dar uma lida e vai falar assim, não, eu preciso colocar algo mais. Eu preciso trazer algo mais, eu preciso deixar mais explícito aquilo que eu estou tentando ensinar, né? E ele continuou, o que estão forçando vocês a se circuncidarem não são pessoas que querem ficar orgulhosas de coisas de pouca importância. Eles fazem isso somente, vamos voltar aqui. Os que estão forçando vocês a se circuncidarem não são pessoas que querem ficar orgulhosas de coisas de pouca importância. Então tem alguma importância aqui, né? Tem alguma importância. Eles fazem isso somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque naquela época o cristão estava sendo perseguido, né? Mas se você se tornasse judeu, você não era perseguido. A história nos conta exatamente isso daí. O que acontece? Quando Roma entrava em algum lugar, as religiões que faziam parte ali até aquele momento eram permitidas, as novas não. Quando surge o cristianismo, os judeus, num geral, os messiânicos, tentam mostrar para Roma que nada mais é do que uma derivação da religião que já existe, do judaísmo, né? Mas essa interpretação não era bem vista por todos. Então, aqueles que professavam uma nova fé dentro do cristianismo eram perseguidos, enquanto os judeus não eram perseguidos. Depois, lá na frente, quando a igreja se torna a religião oficial de Roma, lá pela volta de 300, 400 depois de Cristo, aí a coisa muda. O judeu passa a ser perseguido e o cristão passa a não ser perseguido. Então, aqueles que estavam ali
tentando a circuncisão, estavam querendo, entre aspas, também proteger as pessoas dessa perseguição da cruz de Cristo. Mas essa perseguição, o próprio Jesus disse que nós receberíamos. Nós não podemos fugir dela. Nós temos que lutar, mas não fugir, né? Ainda mais com atitudes covardes. Pois nem mesmo os que praticam a circuncisão obedecem à lei. Porém, eles querem que vocês circuncidem para que eles possam se gabar de terem colocado o sinal da circuncisão no corpo de vocês, né? Então, eles queriam se orgulhar ali de receberem a adesão, né? A adesão daquele povo, né? E Paulo deixa bem claro que, olha, isso aí não é importante não. Nós vamos ver aqui no versículo mais à frente. Diz, olha, mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim, e eu estou morto para o mundo. Não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não. O importante é que ele seja uma nova pessoa, uma nova criatura, uma nova criação. Isso é o mais importante. Então, queridos, a gente fecha o nosso estudo batendo naquilo que Paulo fala o tempo inteiro na carta, né? Só terminar aqui o texto, ó. E para todos os que seguem essa regra na sua vida, que a paz e a misericórdia estejam com eles e com todo o povo de Deus. Aqui tem algumas versões que tem com todo o Israel de Deus, tá? Há uma briga aqui, Israel de Deus é a igreja. Não, não é. Israel é Israel. Igreja é igreja. A igreja é um puxadinho de Israel, vamos chamar assim. Nós recebemos por Cristo Jesus a oportunidade de sermos povo de Deus, de sermos reino de Deus, igualzinho a Israel. Então nós fazemos parte desta mesma família. Por isso essa tradução aqui está até bem bacana. Para todo o povo de Deus. Isso inclui judeus e não judeus, né? Para terminar, que mais ninguém crie dificuldades para mim, pois as marcas no meu corpo mostram que eu sou escravo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, meus irmãos. Amém. Ele usa aqui irmãos mais uma vez. E esse amém aqui não é só o amém da bênção, não, tá? É um amém de tipo, espero que vocês cumpram aquilo que está escrito. Então nós finalizamos o nosso estudo, queridos, mostrando exatamente o que o texto de Gálatas quer dizer. O texto de Gálatas não é contrário à lei. Paulo estava falando sobre aqueles que queriam circuncidar os não-judeus com a desculpa de que eles só poderiam fazer parte dessa família de Deus, só poderiam fazer parte do povo de Deus mediante a circuncisão. Discutimos que na época só os judeus eram povo de Deus. Para você fazer parte deste povo de Deus, você tinha que se circuncidar, tinha que fazer essa aliança. Então, quando Jesus vem, morre, ressuscita e começa a chegar o evangelho para os gentios, os judeus ficaram meio perdidos mesmo. Peraí, será que eles têm que circuncidar ou não? Se eles vão fazer parte do mesmo povo que nós somos, eles têm que ser como nós, tem que circuncidar, tem que fazer isso, tem que acontecer. E o que Paulo nos mostra é que para a salvação em Cristo Jesus, nós não precisamos disso. Porque a salvação não é só para o judeu. Se for para o judeu, você tem que se circuncidar. Mas a salvação é para judeu e para gentio. Então aquelas pessoas estavam querendo usar a lei para se aproximar de Deus, no sentido de que a aliança de Jesus, o sangue de Jesus derramado na cruz, não tinha poder nenhum. Esse era o problema. Então não era uma crítica contra a lei em si, tá? Era uma crítica contra o legalismo, contra as pessoas que usam a lei achando que serão justificados e salvos por Deus por causa disso. Mas não, a justiça divina precisa do derramamento de sangue. E esse sangue foi derramado por Cristo na cruz, o sangue perfeito. Então, para você ser justificado para Deus, você tem que ter aceitado Jesus Cristo. E aí depois a lei te ensina a justiça comportamental. Ou seja, ela vai te dizer o que é certo e o que é errado, e o Espírito Santo é quem vai te direcionar para você fazer aquilo que é certo e errado. Mas você não é obrigado a seguir a lei de forma legalista, mas você seguirá a lei pelo Espírito Santo, que irá moldar e colocar no seu coração. Segundo Jeremias 31:31, escreverei a lei na sua mente e no seu coração. Amém? E aí até o texto está falando, ninguém mais precisará ensinar ninguém. Se você não travar a ação do Espírito Santo,
nem mesmo você precisará de ninguém, porque o próprio Espírito irá te direcionar. Claro, direcionará pessoas também para te ensinar, mas o Espírito Santo é o nosso professor, é ele que nos ensina a lei e nós a cumprimos por amor a Jesus e não porque somos obrigados. Nós somos livres. Amém? Shalom.